Olá, eu me chamo Gabriel, sou biólogo e tenho medo de aranhas. E é uma grande felicidade estar de volta aqui no Ciência em Você. Eu fiquei alguns meses afastado, das gravações, porque eu estava no final da minha graduação, então tinha TCC, estágios obrigatórios para fazer, e felizmente eu também consegui publicar o meu trabalho de conclusão numa revista científica. Então foi bastante correria. Mas agora formado e de volta aqui para o canal, vou trazer vários conteúdos ali de ciência e biologia, curiosidades e assuntos também da atualidade, né? E o assunto desse episódio é algo que vem sendo comentado bastante nas últimas semanas. Quando se fala em vírus, a primeira coisa que vem à nossa mente é a Covid-19. Afinal, a pandemia ali ainda é muito recente. Mas um outro vírus vem preocupando ali a população mundial e os órgãos ali de saúde. O H5N1, ou mais conhecido ali como a gripe aviária. E me veio a seguinte pergunta na cabeça: será que estamos às portas de uma nova pandemia? Antes de falarmos sobre a origem desse vírus, é preciso entender o que é um vírus. Existem muitas controvérsias ali na comunidade científica sobre o vírus ele ser um organismo vivo ou não. Mas não vou focar muito nesse assunto porque é um debate bem complexo e daria basicamente um episódio inteiro somente sobre esse tema. Mas de forma breve, um vírus é um ser ali intracelular que não possui um metabolismo próprio. Ele usa todo o aparato enzimático, toda a estrutura de uma célula hospedeira para poder produzir ali os seus componentes e poder se replicar. Para que vocês possam ter uma noção do tamanho de um vírus, ele varia aproximadamente ali de 10 a 300 nanômetros. O nome é um pouco ali diferente, estranho, mas só para que vocês possam entender a escala, um vírus ele seria basicamente um grãozinho de sal e uma célula hospedeira, como por exemplo um glóbulo vermelho ali, conhecido como eritrócito, seria basicamente uma bola de futebol. Então só para vocês entenderem a escala de tamanho de um vírus. Mas afinal, qual é o vírus da gripe aviária? O vírus da gripe aviária, ou melhor, o H5N1, é um vírus de RNA e ele pertence à família da Orctomyxoviridae. Essa família tem três variantes, a do tipo A, B e C. O H5N1 ele se inclui ali na do tipo A, pois ele contamina cavalos, suínos, aves ali selvagens e domésticas e até mesmo ali os humanos e mamíferos marinhos. A sua forma de transmissão ela se dá através das secreções, então fezes, urina e até mesmo ali outros fluidos corporais. Mas por que ele é tão preocupante? O indivíduo contaminado, por exemplo, uma ave selvagem, ela consegue contaminar uma ave doméstica. E até mesmo essa ave doméstica, ela consegue contaminar nossos gatos, cachorros e ali outros animaizinhos de estimação. E através disso, chegando até nós. Por isso ela se torna tão preocupante. Os sintomas, eles são muito parecidos ali com uma gripe comum. Então você vai ter dor abdominal, diarreia, vômito, febre. Mas após ali aproximadamente 4 dias a contaminação, esses sintomas eles começam a se agravar, podendo chegar até mesmo a uma pneumonia ou uma insuficiência respiratória. Caso não seja tratada, 9 ou 10 dias após ali a contaminação, o indivíduo ele pode chegar a óbito. Por isso, o H5N1 ele se torna tão preocupante. Mas afinal, qual é a origem desse vírus? Onde ele surgiu, Qual foi o primeiro caso registrado do H5N1? Uma coisa que precisamos entender é que um vírus ele pode vir de qualquer lugar, desde uma poça de água parada no quintal da sua casa ou até mesmo ali um experimento em laboratório que deu errado. A primeira epidemia de gripe aviária ela foi registrada em 1997, em Hong Kong. Na época, foram 18 hospitalizações e 6 levadas a óbito. Porém, o vírus ele já tinha sido registrado em laboratório um ano anterior, na província de Guangdong, no sul da China. Alguns anos depois, em 2003, foram registrados mais outros 2 casos em humanos, e um deles foi levado a óbito. Entre os anos de 2003 e 2007, mais de 20 países registraram a gripe aviária no seu território. E aproximadamente 1,5 milhões de aves foram sacrificadas para evitar a disseminação desse vírus. No entanto, a partir de 2003, várias infecções em humanos começaram a acontecer com maior frequência, sendo responsável por uma alta taxa de mortalidade. Em 10 de setembro de 2008,
a Organização Mundial de Saúde já havia sido confirmado 387 casos em humanos, com 245 óbitos. Ao longo dos anos seguintes, foram acontecendo vários surtos pelo mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, entre 2014 e 2016, o vírus já tinha sido confirmado em aproximadamente 77 países. E no ano de 2017, o registro do vírus aconteceu aqui próximo, no Chile. Alguns anos depois, ou melhor, no ano passado, o vírus foi registrado ali na América do Norte, o que culminou na chegada da gripe aviária em diversos países aqui da América do Sul. E agora chegamos de fato em 2023. E o que está acontecendo agora? Nas primeiras semanas de 2023, a OPAN, Organização Pan-Americana de Saúde, emitiu um alerta em respostas crescentes aos surtos de gripe aviária no continente americano. No Brasil, até o momento, não havia sido registrado nenhum relato, não pelo menos até o momento em que eu levantei os dados para a construção desse episódio. Mas nas primeiras semanas de março, em outros países das Américas, já tinha sido confirmado 70 mortes de gripe aviárias em aves silvestres. Então, vem uma coisa bem importante que vale mencionar nesse vídeo. Hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores de frango do mundo. Então, imagine o que causaria a presença do H5N1 em nosso território. Não só um grande impacto ali na saúde da população brasileira, mas como também na economia, sendo que o frango e ovos são um dos alimentos mais consumidos no dia a dia dos brasileiros. Em uma entrevista coletiva em Londres, Jeremy Farrar, especialista em gripe e diretor da Wellcome Trust, uma instituição filantrópica de incentivo à pesquisa, fez um pronunciamento bastante preocupante. Ele disse que se amanhã houvesse um surto de H5N1 no mundo, nenhum órgão de saúde estaria preparado para vacinar sua população em massa. E realmente isso é muito preocupante, sendo que em questão de letalidade, o H5N1 ele é muito mais potente que o vírus da Covid-19. Mas vem a seguinte pergunta: não existe nenhum protocolo, algum procedimento, porque caso isso venha acontecer, os países saibam como proceder? A OMS ela desenvolveu um protocolo de segurança e onde ele se baseia em 3 pontos principais. O primeiro é a vigilância em cima desse vírus. O segundo é as restrições e os controles ali para que evite ainda mais a propagação, né? No caso, os isolamentos. E o terceiro ponto seria a vacinação em massa. Esse protocolo ele pode ser modificado em cima desses pontos, em cima de cada país, né, de acordo ali com a situação que esteja acontecendo em seu território. Mas vem a seguinte pergunta, na verdade, a pergunta-chave desse episódio. É possível uma pandemia de H5N1 no mundo hoje? A resposta é sim e não. Como a gente viu ali na pandemia da Covid-19, os vírus eles conseguem sofrer constantes mutações. Foi tanto que a gente viu várias variantes do mesmo vírus circulando ali pelo mundo afora. Mas um dado muito importante que vale a pena refletir é que para cada um humano hoje existem aproximadamente 6 aves. Isso dá em torno ali de aproximadamente 46,8 bilhões de aves no mundo. Então, caso esse vírus sofra uma mutação e se torne ainda mais infeccioso, a probabilidade de uma infecção maior e mais rápida entre as aves e das aves para os humanos é realmente gigantesca. Agora, só para deixar claro, pessoal, o intuito desse episódio não é causar uma histeria coletiva, não. O intuito desse episódio é deixá-los informados sobre a situação desse vírus no mundo. Então eu quis levantar esses dados, que foram levantados de artigos científicos, de revistas de saúde, onde eu consultei as fontes, né, sites de notícias, e eu construí essa linha do tempo para que vocês possam entender como está esse vírus hoje no mundo. E sim, se é possível ou não ele causar uma nova pandemia. Então o objetivo principal do Ciência em Você é trazer os conteúdos de ciência e biologia para o seu cotidiano, de uma forma mais simples, de uma forma didática, e sim, deixá-los bem informados. Então, se vocês gostaram desse conteúdo e quer que eu traga mais ali notícias sobre vírus, sobre algumas coisas da saúde que está acontecendo pelo mundo aí afora, só deixar aqui embaixo nos comentários e até o próximo episódio. Tchau, tchau!